Capítulo 3. O polo e o local hiperbóreo. É importante examinar agora um atributo particular da era primordial, que permite que com ela se relacionem representações histórico-geográficas bastante precisas. Já se falou do simbolismo do polo. Tanto a ilha como a terra firme representam a estabilidade espiritual oposta à contingência das águas, e que por isso servem de residência a homens transcendentes, a heróis e a imortais, como a montanha ou altitude, com significados olímpicos que lhes estão associados. Nas antigas tradições, ligaram-se com frequência ao simbolismo polar, aplicado ao centro supremo do mundo, e portanto também ao arquétipo de toda a dominação em sentido superior. Contudo, fora deste aspecto simbólico, há dados tradicionais numerosos e bem precisos que mencionam o Norte como sendo a localização de uma ilha, terra ou montanha, cujo significado se confunde com o do lugar da Primeira Idade. Encontramos-nos, portanto, perante um conhecimento que tem simultaneamente um significado espiritual e um significado real, pelo facto de se aplicar a uma situação em que o símbolo se tornou realidade e a realidade símbolo, em que a história e a anti-história surgiram como duas partes não separadas, mas, pelo contrário, transparentes uma na outra. É precisamente este o ponto em que é possível inserir-se nos acontecimentos condicionados pelo tempo. De acordo com a tradição, numa época da alta pré-história, que corresponde à própria Idade do Ouro, ou do Ser, a simbólica ilha, ou terra polar, teria sido uma região real situada setentrionalmente, na zona em que hoje se encontra o polo ártico da Terra. Esta região era habitada por seres que, na posse da espiritualidade não humana, a que correspondem as já indicadas noções de ouro, glória, luz e vida, que foi posteriormente evocada pelo simbolismo sugerido precisamente pela sua localização, constituíram a raça que possui por conta própria a tradição urânica no estado puro e único, e foi a fonte central e mais direta das formas e das expressões variadas de que se revestiu esta tradição noutras raças e civilizações. A recordação deste local ártico é património das tradições de numerosos povos, sob a forma quer de alusões reais geográficas, quer de símbolos da sua função e do seu significado originário, que frequentemente foram transpostos, como se verá, para um plano supra-histórico, ou então aplicados a outros centros suscetíveis de ser considerados como reproduções desse centro originário. É por esta última razão que se verificam frequentemente interferências de recordações e, portanto, de nomes, de mitos e de localizações, em que, no entanto, o bom entendedor poderá facilmente distinguir os componentes individuais. Sobretudo importa salientar muito particularmente a interferência do tema ártico com o tema atlântico, do mistério do norte com o mistério do ocidente, visto que o centro principal que se sucedeu ao polo tradicional originário teria sido, com efeito, atlântico. Sabe-se que por uma razão de ordem astrofísica, constituída pela inclinação do eixo terrestre, os climas se deslocam conforme as épocas. Por outro lado, segundo a tradição, esta inclinação ter-se-ia realizado num dado momento e, para dizer a verdade, na sintonia entre um facto físico e um facto metafísico, tal como no sentido de uma desordem da natureza refletindo um determinado facto de ordem espiritual. Quando Li Tse, de uma forma mítica, fala do gigante Kung Kung, que quebra a coluna do céu, é precisamente a um tal acontecimento que devemos remontar. Encontram-se mesmo, nesta tradição, alusões mais concretas, como a seguinte, em que, no entanto, se constatam, por vezes, interferências de dados relativos a alterações posteriores. Os pilares do céu foram quebrados. A terra tremeu desde os seus alicerces. Ao norte, os céus desceram cada vez mais baixo. O sol, a lua e as estrelas mudaram o seu curso. Ou seja, o seu curso apareceu mudado por causa da declinação ocorrida. A terra abriu-se
e as águas ensegadas dentro dela irromperam e inundaram os diferentes países. O homem encontrava-se em revolta contra o céu e o universo caiu na desordem. O sol escureceu, os planetas mudaram o seu curso, no sentido da perspectiva já referida, e a grande harmonia do céu foi destruída. De qualquer modo, o gelo e a noite eterna só desceram sobre a região polar num dado momento. Então, a imigração que resultou desses factos marcou o fim do primeiro ciclo e a inauguração do segundo, o princípio da segunda era, da Grande Era, o ciclo atlântico. Textos arianos da Índia, como os Veda e o Mahabharata, conservam a recordação da região ártica sob a forma de alusões astronómicas e dos calendários, apenas compreensíveis na referência a essa região. Na tradição hindu, o termo Dvipa, que significa textualmente continente insular, na realidade emprega-se com frequência para designar diferentes ciclos, por transposição temporal de uma designação espacial. Ciclo equivale a ilha. Ora, encontram-se na doutrina dos Dvipa referências significativas ao centro ártico, embora surjam misturadas com outros elementos. A já mencionada Sveta Dvipa, ou Ilha do Esplendor, está localizada na extremidade setentrional e fala-se com frequência dos Uttarakura, como sendo uma raça originária do norte. Mas o Svetadvipa, assim como o Kura, fazem parte do Jambudvipa, ou seja, do continente insular polar, que é o primeiro dos diferentes Dvipa e, simultaneamente, o centro comum a todos eles. A recordação mistura-se com a do Saka Dvipa, situado no Mar Branco, ou Mar de Leite, isto é, no Mar Ártico. Aqui não se trata de um produto de desvio em relação à norma nem à lei lá de cima. 4 castas, correspondendo às de que já falamos, ali veneram Vishnu sob a sua forma solar, que o aparenta com o Apolo hiperbóreo. Segundo o Kurma Purana, a residência desse Vishnu solar, que tinha por sinal a cruz polar, ou seja, a cruz gamada ou svástica, coincide novamente com o Svetadvipa, que se diz no Padma Purana que nele residem, para além de tudo o que é medo e agitação samsárica, os grandes ascetas, Mahayogi e os filhos de Brahman, equivalentes aos homens transcendentes que habitavam no norte, de que também se fala na tradição chinesa. Vivem perto de Hari, que é Vishnu representado com o louro, ou áureo, e junto de um trono simbólico, sustentado por leões, resplandecente como o sol e radiante como o fogo. São variantes do tema da Terra do Sol. No plano doutrinal, encontra-se um eco deste tema no facto, já mencionado, de que a via do Devayana, que, ao contrário da do retorno aos manes ou às mães, conduz à imortalidade solar e aos estados supra-individuais do ser, tenha sido chamada a Via do Norte. Em sânscrito, norte, Uttara, significa igualmente a região mais elevada ou suprema, e denomina-se Uttarayana, caminho setentrional, o percurso do Sol entre os solstícios de inverno e de verão, que é precisamente uma via ascendente. E entre os arianos do Irão, conservam reminiscências ainda mais precisas. A terra originária dos arianos, Airianam Vaego, criada pelo deus da luz, a terra em que se encontra a glória, em que o rei solar Ima se teria encontrado com Ahura Mazda, é uma terra da extremidade setentrional. E conserva-se a recordação precisa da congelação. A tradição refere que Ima foi advertido da aproximação de invernos fatais e que, por instigação do deus das trevas contra a Airianam Vaego, surgiu a serpente do inverno. Então, houve 10 meses de inverno e 2 de verão. Houve o frio para as águas, o frio para a terra,
o frio para a vegetação. Abateu-se ali o inverno com as suas piores calamidades. 10 meses de inverno e 2 de verão. É o clima do Ártico. A tradição nórdico-escandinava, de caráter fragmentário, apresenta diversos testemunhos confusamente misturados, em que, no entanto, se pode encontrar a marca de reminiscências análogas. O Asgard, a residência áurea primordial dos Ases, naquelas tradições está localizado no Midgard, a Terra do Meio. Esta terra mística, por sua vez, foi identificada quer com o Gardarik, que é uma região quase ártica, quer com a Ilha Verde, ou Terra Verde, que, embora figure na cosmologia como a primeira terra saída do abismo Ginnungagap, contudo é possível que não deixe de estar relacionada com a própria Grunlândia, a Grunesland. A Grunlândia, tal como parece dizê-lo o seu próprio nome, até ao tempo dos Godos, parece que tinha apresentado uma rica vegetação e que ainda não fora atingida pela glaciarização. Até ao princípio da Idade Média, subsistiu a ideia de que a região do Norte tinha sido o berço de certas raças e de certos povos. Por outro lado, os contos édicos, relativos à luta dos deuses contra o destino, Rock, que acabou por atingir a sua terra, contos em que as recordações do passado interferem com temas apocalípticos, podem ser considerados como ecos do declínio do primeiro ciclo. Aqui, tal como no Vendidad, encontra-se presente o tema de um terrível inverno. Ao desencadear das naturezas elementares, junta-se o obscurecimento do sol. O Gylfaginning fala do assustador inverno que antecede o fim, de tempestades de neve que impedem que se gozem os benefícios do sol. O mar ergue-se tempestuosamente e engole as terras. O ar torna-se glacial e o vento gélido acumula massas de neve. Na tradição chinesa, a região nórdica, o país dos homens transcendentes, é frequentemente identificado com o país da raça dos ossos moles. A propósito de um imperador da primeira dinastia, fala-se precisamente de um país situado ao norte do Mar do Norte, ilimitado, sem intempéries, com uma montanha simbólica, Hu Ling, e com uma simbólica fonte. País este que se chama exatamente Extremo Norte, e que Mu, outro tipo imperial, deixou com grande desgosto. O Tibete conserva igualmente a recordação de Changshambhala, a mística cidade do norte, a cidade da paz, concebida também como uma ilha em que, tal como Zaratustra, do Arianem Vaego, teria nascido o herói Gezar. E os mestres das tradições iniciáticas tibetanas dizem que os caminhos do norte conduzem o yogi para a grande libertação. A tradição constante relativa às origens que se encontra na América, até ao Pacífico e à região dos Grandes Lagos, fala da terra sagrada do Norte Longínquo, situada perto das grandes águas de que teriam provindo os antepassados dos Nahua, dos Toltecas e dos Aztecas. Como já referimos, o nome de Aztlán, que designa com maior frequência esta terra, corresponde também, tal como o Sveta Dipa hindu, à ideia de brancura, de terra branca. Pois bem, nas tradições nórdicas subsiste a reminiscência de uma terra habitada por raças gaélicas, próximas do Golfo de São Lourenço, chamada Grande Irlanda, ou Vitramaland, ou seja, país dos homens brancos. E os nomes de Wabanikis e de Abenikis, que usam os indígenas dessas regiões, provêm de Wabeia, que quer dizer branco. Certas lendas da América Central mencionam 4 antepassados primordiais da raça Quiché, que pretendem ainda alcançar Tula, a região da luz. Mas apenas encontram o gelo. O sol nunca aparece nessa terra. Então separam-se e passam para o país dos Quichés.
Esta Tula, ou Tulane, que é a pátria de origem dos antepassados dos toltecas, que a ela foram provavelmente buscar o seu nome, e que chamaram igualmente Tola ao centro do império que fundaram mais tarde no Planalto do México, representava também a Terra do Sol. Esta, na verdade, é por vezes localizada no Oriente da América, ou seja, no Atlântico. Mas isto deve-se verosimilmente à interferência da recordação de um local posterior, que retomou, durante um certo tempo, a função da Tula primordial, a que talvez corresponda mais particularmente o Aztlán, em que veio a reinar o gelo e nunca mais se viu o sol. Tula, que corresponde visivelmente à Tula dos gregos, se bem que este nome, por razões de analogia, também tenha sido aplicado a outras regiões. Segundo as tradições greco-romanas, Tula ter-se-ia localizado no mar que tem precisamente o nome do deus da Idade do Ouro, no mar Cronium, que corresponde à parte setentrional do Atlântico. E é nesta mesma região que tradições mais tardias situaram as ilhas que, no plano do simbolismo e da supra-história, se tornaram as Ilhas Afortunadas e as Ilhas dos Imortais, ou a Ilha Perdida, que, tal como escreveu Honorius Augusto Dumensis no século XII, se esconde à vista dos homens, por vezes é encontrada por acaso, mas que se torna indescobrível assim que a procuram. Tula confunde-se, portanto, quer com o país lendário dos Hiperbóreos, situado no extremo norte, de onde as estirpes aqueias originárias trouxeram o Apolo délfico, quer com a ilha Ogígia, umbigo do mar, que se encontra longínquamente no vasto oceano que Plutarco situa com efeito ao norte da Grã-Bretanha, perto do lugar ártico em que permanece ainda, mergulhado no sono, Cronos, o rei da Idade de Ouro, em que o sol só desaparece 1 hora por dia durante o mês inteiro e em que as trevas, durante essa única hora, nem sequer são cegadas, mas sim como uma espécie de crepúsculo, precisamente como na Ártida. A confusa noção da noite clara do norte, por outro lado, contribuiu para fazer conceber a terra dos Hiperbóreos como um lugar de luz eterna e sem trevas. Esta representação e esta reminiscência foram tão vivas que até à humanidade tardia se conservou um eco seu. Teria sido a terra primordial assimilada à Grã-Bretanha. Pretendeu-se que Constâncio Cloro tivesse avançado até lá com as suas legiões, não tanto para colher os louros da glória militar, como para alcançar a terra mais próxima do céu e mais sagrada, para poder contemplar o pai dos deuses, ou seja, Cronos, e para gozar de um dia quase sem noite, no sentido de antecipar assim a posse da luz eterna própria das apoteoses imperiais. E até mesmo quando a Idade do Ouro se projetou no futuro como a esperança de um novo século, não faltaram as reaparições do símbolo nórdico. É do norte, ad extremis finibus plagiae septentrionalis, que se terá de esperar, por exemplo, segundo Lactâncio, o príncipe poderoso que restabelecerá a justiça depois da queda de Roma. No norte, renascerá o herói tibetano, o místico e invencível Gazar, para restabelecer um reino de justiça e exterminar os usurpadores. É em Shambhala, cidade sagrada do norte, que nascerá o Kalki Avatara, o que porá fim à Idade Obscura. É o Apolo Hiperbóreo que, segundo Virgílio, inaugurará uma nova Idade do Ouro e dos heróis sob o signo de Roma e assim por diante. Tendo indicado estes pontos essenciais, não voltaremos a referir-nos a esta manifestação da lei da solidariedade entre as causas físicas e as causas espirituais, num plano em que se pode pressentir a ligação íntima que une o que, no sentido mais amplo, se pode chamar queda, isto é, o desvio de uma raça absolutamente primordial, e a declinação física do eixo da Terra,
fator de alterações climáticas e de catástrofes periódicas para os continentes. Vamos observar apenas que é só depois de se ter tornado deserta a região polar que se pode verificar esta alteração e este desaparecimento progressivos da tradição originária que deveriam levar à Idade do Ferro ou Idade Obscura, Kali Yuga, ou Idade do Lobo, Edda, e, no seu limite, aos tempos modernos propriamente ditos.